E aí, pessoalzinho, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana e esse é o canal Pensados e Sentidos, o canal onde a gente pensa com o coração e a gente sente com a mente. Então, hoje o vídeo, eu não sei exatamente como ele se chama, talvez seja Confia, isso vai passar, ou Tudo Isso Vai Passar, confia, mas eu quero que fique claro que isso vai passar. Bom, amigos, nestes tempos pós-modernos, com tanta distração e tantos estímulos ao nosso redor, fica muito difícil às vezes a gente perceber o presente como algo concreto, como sendo realmente um componente da nossa vida, né? E às vezes chega um momento que a gente tem algo que eu chamo de ilusão da permanência, que nos faz pensar muitas vezes que o momento presente é o único que existe e que aquele momento vai ser eterno. Eu tenho plena certeza que você já deve ter vivido alguma experiência ou algum momento que foi muito, muito bom, ou talvez tenha sido muito, muito ruim. Tão bom ou tão ruim o bastante que ele fez com que você pensasse que ele duraria para sempre. Eu tenho certeza que você já caiu nessa ilusão de que existe uma possibilidade para que o presente ele se estenda até a eternidade, né? Muito dramático dizer isso, mas eu tenho certeza que sim. Um amor muito bonito, né, que a gente vive quando a gente é novinho, ingênuo, nem conhece o mundo, né? Você acha que você encontrou o amor da sua vida, um estado de euforia que te faz pensar que aquele tempo presente ele vai se estender até a eternidade. Que amo pra sempre você vai conseguir contar comigo. Ou uma angústia muito forte que, tipo, te pegou desprevenido, algo avassalador, entendeu? Que faz você pensar que aquilo nunca vai acabar, que você nunca vai conseguir sair daquilo. E de nenhuma forma eu quero vir aqui criticar isso, né? Eu só quero trazer isso como um fato, é uma observação que eu faço aqui. Que muitas vezes na vida a gente acaba encontrando tanta euforia ou tanto desespero, angústia, tristeza e tal, que faz a gente pensar que aquilo vai durar para sempre. E a gente entra nessa ilusão porque a gente é tomado pelo pathos, pela emoção. Pathos, se você não sabe, é do grego, né? Emoção, sofrimento, angústia, afeto. O pathos, uma das palavras que deriva nessa palavra é justamente patologia. E o que é patologia? Patologia é doença, né? Patologia em si, como uma matéria, uma área da ciência, na real é o estudo da doença, né? Então, pathos, de certa forma, ela sim representa uma doença, ela é vista como uma doença. Essa nossa emoção, ela é tão extrema que ela pode chegar a assemelhar-se a uma doença. E não é à toa que você já deve ter escutado. Ele vai se demitir, ele tá louco. Ele faz tudo por ela, ele tá louco. Ou como é que ela tá fazendo isso? Como é que ela tá falando isso? Ela tá louca. E não é à toa que a gente fala do jeito que a gente fala. É porque, de fato, às vezes a emoção em excesso nos torna cegos. De uma forma mais dramática, melodramática, não nos torna só doentes de corpo, mas também doentes de alma. Ela nos ilude e ela nos incentiva cada vez mais a pensar que aquele momento vai ser permanente até que a gente se atreva a dizer o contrário. E olha como isso é louco, né, cara? Ao mesmo tempo que a gente é tomado pela emoção e a gente é mantido nessa ilusão da permanência, a gente não pode evitar de observar que a gente está no pós-modernismo, a gente está nessa coisa dos tempos líquidos, das relações líquidas, onde tudo parece ser fugaz, tudo parece ser volátil, e aí a gente entra em outra história. A gente sempre está impulsionado a ver o futuro. A gente sempre está à espera de uma nova trend, de uma nova treta, de uma nova meta. Há de cumprir metas, né? A gente sempre está à espera de que algo vai acontecer de novo e que você precisa estar alerta. Você não pode perder o melhor que ainda está por vir. É o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Isso é uma criação da pós-modernidade. A gente sempre está inclinado ao futuro. A gente vive nessa ânsia constante de idealizar um futuro com o único objetivo de que em algum momento a gente vai conseguir converter o nosso presente ao futuro idealizado.
E dentro disso tudo, né, dentro de toda essa bagunça toda, que a ansiedade ela te faz fugir do presente para escapar ao futuro, e também lembrando que o patos em excesso te faz pensar que o presente ele é eterno, a gente esquece que a gente não é só feito, que a gente não é só produto de um futuro que está por vir e de um presente que está sendo, mas também que a gente é formado e que a gente é produto de um passado que já se foi. Eu gosto muito de, por exemplo, fazer uma analogia com fotografia e filmes. Muitas vezes a gente pensa que a vida é só uma fotografia, né? Que você tira uma foto daquele momento e que você tá sentindo o que você tá sentindo naquele momento. Você acha que aquilo é eterno, que você não vai superar isso ou que nada vai ser mais feliz do que aquele momento. E você considera só aquele minúsculo momento em relação ao que vai ser toda a sua vida. Mas a gente esquece que a nossa vida é, na real, um filme, que ela tá composta por várias fotografias, por vários frames. E que esse não deve ter sido o único frame que você sentiu essas coisas, que esse não é o único frame no qual você passou por essas coisas. A gente é um filme, só que a gente só não sabe o final. E nessa história, né, da gente esquecer do presente e ir pro passado ou permanecer no presente pensando que o presente vai ser eterno, a gente esquece que a gente já passou por muita coisa já. Que a gente já superou um monte de coisa. Que já passaram coisas muito, muito, muito ruins no passado e coisas muito, muito boas também. E que apesar de tudo isso ter acontecido, você ainda tá aqui. Você ainda vive, você ainda tá vivinho da Silva. Se você tá aqui hoje, é porque certamente você já superou bastante coisa. Mesmo que você não consiga lembrar de forma imediata, né? Eu tenho certeza que você já superou algo. Que você já se curou dessa doença, que é o patos excessivo, e que agora você tá num período de convalescência, assim, ótimo, onde a gente já conseguiu os anticorpos anti-patos. Mas sabe do que eu ainda tenho mais certeza? É de que provavelmente quando você estava naquele momento, você já deve ter dito pra você: eu não vou sair disso. É uma dor insuportável. Que eu não vou sair dessa. De que como fizeram isso comigo, que isso não se faz, ou que sozinho eu não consigo. E às vezes tudo bem, sozinho às vezes não, a gente não consegue. Mas você ainda tá aqui, né? Você ainda tá aqui. E eu falo isso por experiência própria. Eu sou uma pessoa que eu convivo, né, com a minha ansiedade. Mais do que eu gostaria, né? A ansiedade, ela sempre tira um momento do dia pra me fazer lembrar que ela ainda está comigo, né? E eu não sei se você sabe, mas é algo comum entre indivíduos que convivem com a ansiedade, isso dos pensamentos catastróficos. E principalmente quando as coisas elas não vão do jeito que você pensava que elas iam ir, que as coisas elas não aconteceram da forma que você pensou que iam acontecer. E antes eu era muito mais patológica do que eu sou hoje, assim, eu melhorei bastante, mas antes era uma questão assim, sei lá, acontecia alguma coisa que não era pra acontecer, que eu tinha certeza, muita certeza que não ia acontecer, ou eu tava dando o meu melhor pra aquilo não acontecer, e acontecia, e daí eu começava: isso vai acabar comigo, eu não vou ser ninguém na vida, eu sou um fracasso, eu vou morrer de fome, todas as pessoas vão me odiar, eu não vou ser ninguém na vida, não sei o que, blá 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 blá, né? E eu até posso contar aqui pra vocês um episódio que aconteceu, foi quando eu tava na faculdade, e pra você ver que eu nem lembro direito o que aconteceu, mas eu lembro da reação que eu tive, que era tipo, sei lá, eu acho que era tipo uma das últimas provas, era uma das provas finais, assim, que tinha no ano, e eu tinha, tipo, essa matéria, que eu nem lembro que matéria que era, que cadeira que era, mas eu não tinha conseguido passar nela. E eu, em todos os meus anos de faculdade, eu nunca tinha precisado repetir uma matéria. Então, sempre foi um medo ou um motivo de ansiedade pra mim saber se em algum momento eu vou precisar repetir, né? E eu só lembro que eu tava vendo, assim, as notas dessa matéria, e quando o professor já tinha subido as notas, eu só lembro de, do nada, entrar em desespero, que eu ia reprovar, eu comecei a hiperventilar, eu comecei a me desesperar, e sei lá, parece que alguém tinha morrido da minha família. Foi algo muito forte, emocionalmente falando, né? Foi uma reação muito carregada de emoção, por isso que eu digo, muito patológica. Eu só lembro, assim, de eu ter consciência naquele momento de dizer: calma, cara, calma. Também não é assim. Calma, fica tranquila, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
Eu só lembro que eu repeti assim pra mim: "Calma, vai dar tudo certo". Mas chegou num ponto que eu não consegui me autorregular, que eu tive que basicamente sentar no chão, deitar no chão e começar a prestar atenção na minha respiração pra ver se alguma coisa ajudava, né. Até que, sei lá, em certo momento eu consegui controlar a situação, né, estava aqui dentro, e eu falei: "Bom, não é o fim do mundo". E não era o fim do mundo. Acho que muitas vezes a gente passa pela vida e acontecem coisas inesperadas que fazem a gente pensar que vai ser esse o fim do mundo, mas não é, gente, não é. Quando eu comecei a entender um pouquinho mais sobre inteligência emocional, sobre autorregulação, autoconsciência e tudo isso daí, foi que eu consegui realmente a perceber que sim, a gente tem até certo ponto controle das nossas emoções. E olha que eu tô falando, até certo ponto. Esse canal é pensar os sentidos, onde a gente pensa com o coração e a gente sente com a mente. Não é que eu tô falando que a gente consegue controlar as nossas emoções, mas até certo ponto a gente consegue se autorregular e não ficar pensando que o fim do mundo tá acontecendo a cada 5 minutos, entendeu? E eu acho que um ótimo exercício para você que caiu aqui nesse vídeo é justamente você se ver em terceira pessoa. Se você tivesse um amigo que tá passando pelo que você tá passando, o que você diria para ele? Eu acho que isso é uma ótima forma de ver, porque não sei como que acontece isso do seu diálogo interno, não sei o quanto carregado ele é, tanto de coisas negativas quanto de coisas positivas, então não sei, né? Diga-me você nos comentários. Mas quando a gente se vê desde a perspectiva de uma terceira pessoa, a gente meio que, de certa forma, evita de olhar desde essa perspectiva muito emocional da coisa, né? Se uma amiga viesse aqui e me dissesse, cara, eu reprovei nessa matéria, eu sou um fracasso. Eu ia dizer, não, cara, calma lá, também não é assim, né? Calma, é só uma matéria, cara. Ano que vem você pega essa matéria de novo e eras isso. Não é tão complicado assim. Isto não representa um perigo para a sua existência. Então, se te serve, se você de alguma forma é, sei lá, um entusiasta de inteligência emocional, essa é uma diquinha que eu dou pra você, entendeu? De você, quando você perceber que você tá reagindo de uma forma muito emocional, você tente se ver desde uma terceira pessoa. Porque senão, gente, acontece da gente sempre cair nessa coisa do imediatismo emocional. Chico Buarque já dizia há muito tempo, cara. Apesar de você, amanhã há de ser o quê? Um outro dia. Amanhã vai ser outro dia, independente de você, independente do que aconteceu com você, independente do que fizeram pra você, amanhã vai ser outro dia. Chora essas pitanguinhas, chora. Mas saiba que amanhã é outro dia. É outro dia. Você, hoje, tendo o melhor ou o pior dia da sua vida, independente disso, apesar de tudo isso, amanhã vai ser um outro dia. E quando o dia de amanhã chegar, adivinha? Vai vir o dia que vem depois de amanhã. E depois, quando o depois de amanhã chegar, ainda vai ter o depois e depois de amanhã. Entendeu? Mesmo que você tenha feito algo errado, que você tenha feito algo muito ruim, que você não cumpriu com algo da forma que você gostaria de ter cumprido, ou sei lá, alguém tenha feito algo muito ruim com você, ou você só tá num momento assim bad mesmo, entendeu? Só depressão. Adivinha? Amanhã vai ser um outro dia. Outro dia para você pensar, outro dia para você refletir, outro dia para você rever estratégias, outro dia para aperfeiçoar técnicas, pensamentos, emoções. E vai ser outro dia para você, sei lá, só viver mesmo. Vive e deixa o tempo resolver. Se tiver que acontecer, ou se é pra acontecer, não sei. Djavan. Hoje a gente tá uma vibes MPB, gente. E mesmo que ainda não pareça, porque a gente tá nos tempos pós-modernos, onde o tempo ele voa, ele parece que ele voa, porque na real essa pressa é uma ilusão. Mesmo apesar de tudo isso, e ainda que não pareça, ainda vai existir o dia de amanhã. E ainda assim, você ainda vai ter bastante tempo pra tentar resolver isso, seja lá o que te aconteceu. A pressa é uma ilusão, gente. O mundo não vai acabar amanhã. Gostaríamos, talvez, né? Mas certamente ele não vai acabar amanhã. Ainda tem muito pela frente pra gente viver. Então, acalma esse coração, entendeu? Respira. E era isso.
respira e vive. Porque apesar de você, amanhã há de ser outro dia. E é isso, gente. Com isso eu me despeço de outro vídeo neste belíssimo canal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, eu respondo todos os comentários. Então, se você acha que você vai levar vácuo, não vai levar vácuo nos comentários. Eu vou te responder, com certeza. Então, comente. Se você quer comentar, comenta, não tenha medo, tá? E compartilha esse vídeo, se em algum momento ele serviu de algo. Se não serviu também, sei lá, não sei. Tudo bem, acontece, né? Mas é isso, gente. Vídeo terça, sexta, ao meio-dia. E, além disso, temos um servidor no Discord. Então, se você quiser, sei lá, ter uma interação com nós, né? O servidor, ele tá bombando. A gente tá conversando sobre muitas coisas lá. Ai, ai. Mas é isso. Um abraço para os meninos do servidor também, né? Amigos. Mas é isso, gente. Espero que vocês estejam bem. Se quiserem entrar no Discord, né? Link abaixo, né? E era isso. Espero que estejam todos bem. Se liga, respira, vive. Porque apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. E é isso, gente. Tchau!